Então, primeiro é importante a gente entender por que a minha criança não fala. Essa é a maior dúvida, se não é a maior, é uma das maiores dúvidas de mães, cuidadores, profissionais, pessoas que lidam com crianças com autismo. Por que que a minha criança não fala? Esse realmente é um grande desafio, né? E a criança não fala por várias questões. Uma delas é porque talvez ela ainda não tenha pré-requisitos que possibilitam a fala. O que que é isso? São habilidades que que antecedem a fala. Se ela não tem essas habilidades, ela não vai conseguir falar. Eu vou dar um exemplo para vocês que vai ficar bem claro agora, vocês vão entender o porquê talvez a sua criança não está falando ainda. O bebê, ele nasce, ele já começa diretamente a andar? Não. Ele precisa endurecer o pescocinho, ele precisa rolar na cama, ele precisa engatinhar, ele precisa sentar, ele precisa ficar em pé, firmar o corpinho em pé, para depois ele começar a dar os primeiros passos. Olha só quantos processos, mesmo que seja rápido, né? Ali antes de 1 ano, às vezes a criança já está andando, 1 ano e meio no máximo, mas é são várias habilidades que a criança precisa para andar. Então, talvez a sua criança não tenha algumas habilidades que antecedem a fala. Se ela não tem essas habilidades, dificilmente ela vai conseguir falar. Então, é muito importante a gente se atentar ao processo, porque quando você entende o processo, você vai ver o quanto faz diferença na evolução da sua criança. Outra coisa que é importante avaliar também, eu sempre falo que tem que passar por uma fono para avaliar essa criança. A criança pode ter algum transtorno. Se ela tiver algum transtorno vocal, esse transtorno precisa ser trabalhado, precisa ser direcionado, trabalhado, para depois iniciar o processo da fala. Então, é muito importante você levar, a sua criança não fala, leve ela numa fono para fazer uma avaliação, para ver se tem algum transtorno. Descartou a possibilidade de transtorno? Vamos para o próximo passo. É comportamental, a sua criança não fala porque ela tem alguns déficits ali dentro do autismo. Então, é isso que a gente vai trabalhar a partir de então. Combinado? Então, para a gente iniciar o processo da fala, esse é o meu método, esse é um método que eu criei e que eu julgo ser muito eficaz. Por que que eu julgo ser eficaz? Porque eu sou prova viva disso. A minha filha não falava, a minha filha não olhava no olho, a minha filha não interagia, a minha filha não tinha comunicação nenhuma. E ela aprendeu seguindo todo esse processo. Então, eu vou mostrar para vocês. Os 3 pilares da ação. Quais são esses 3 pilares? Comunicação não verbal, o processo de imitação e a comunicação verbal. Então, se a gente segue esses 3 processos, com toda certeza, se a sua criança não tem nenhum transtorno, ela vai falar, ou ela vai se comunicar. Então, é muito importante seguir esse processo para que você consiga sucesso, para que você consiga evolução no desenvolvimento da fala da sua criança. Sabe qual é o primeiro meio de comunicação do nosso bebê? Chorando. É um meio de comunicação. Esse é o primeiro meio de comunicação. E eu vou falar ao longo dos próximos dias aqui que tem muitas crianças que estão com 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade e estão usando esse meio de comunicação até hoje. O choro, porque foi o primeiro meio de comunicação que ela entendeu ser eficaz. Vou mostrar para vocês muitas coisas que vocês podem mudar em casa, fazer em casa, para melhorar o comportamento da sua criança. Então, muitas crianças estão com 9, 10 anos de idade e estão usando o primeiro meio de comunicação que ela conheceu na vida até hoje, que é o chorar. Sabe por que ela está usando isso? Porque a gente não soube estimular os outros meios de comunicação. Quais são os outros meios? Com expressões faciais, quando você está bravo, quando você está triste, quando você está sorrindo. Se você vai lá no bebezinho e fala assim, cadê o neném da mamãe? E dá um sorrisão para ele, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer uma cara feliz para você, ele vai responder com um sorriso. Isso se chama sorriso social. Então a criança vai responder para você. Se você está lá brincando com a criança, fazendo cócega nela, no bebezinho, ela vai corresponder, ela vai se mexer, ela vai contornar, ela vai fazer alguma coisa para você continuar a brincadeira ou vai demonstrar que está gostando. Então são meios de comunicação. Se comunicar com o corpo, gesticular. Olha só, já estou comunicando com vocês sem usar nenhuma palavra. Pessoal, estou muito feliz que vocês estão aqui. Então, a gente consegue se comunicar com o nosso corpo, a gente consegue demonstrar outras expressões. Então, é isso que a gente precisa ensinar para a nossa criança inicialmente, e ela começa desde então com esse tipo de comunicação. Comunicar com o olhar. Por exemplo, se você está com um amigo seu, uma amiga sua na mesa, e você passou alguém com uma roupa diferente, por exemplo, você dá uma olhadinha,
a pessoa já entende o que que era. Se você está com a criança brincando com ela e você olha para ela fazendo uma cara engraçada, ela vai responder para você de volta. Então, o olhar são meios de comunicação. O bebê está lá amamentando e olha para a mãe, é um meio de comunicação. Quando a gente chora, que é o que eu comentei, que é o primeiro momento onde a criança usa o meio de comunicação, e com comunicação não verbal. Comunicação não verbal, gente, engloba várias coisas. Então, eu vou abordar muito a comunicação não verbal aqui para vocês entenderem que é um processo, um pré-requisito para a criança falar. Se você trabalhar esse pré-requisito com a criança, ela vai desenvolver uma comunicação muito eficaz. Então, a gente precisa trabalhar muito isso com a criança e a gente precisa entender onde a criança está. Então, olha só, primeiro de tudo, antes de você partir para o autismo, a minha criança não fala, ela está com atraso de fala? Uma criança com 3 meses, ela já emite alguns sons. Uma criança com 12 meses, ela fala mamã, papá, dá, o, vem. Uma criança com 24 meses, ela já tem que falar no mínimo 150 palavras. Então, se a sua criança tem 2 aninhos e ela não fala 150 palavras, ela está com atraso de fala. Isso segundo a tabela de linguagem infantil, tá bom? Então, é muito importante a gente observar isso na criança. Antes de a gente iniciar o processo do autismo, a gente precisa entender se a criança da gente escuta. Eu já vi várias famílias que estavam desconfiadas da criança ser autista porque ela não falava, e aí levou no otorrino, ela tinha só um problema de audição. Então, se a criança não escuta, ela não vai emitir, ela não está ouvindo nenhum som, ela vai falar o quê? Então, a gente precisa descartar o problema de audição, ir num otorrino, para depois a gente partir para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Observar. Quantas coisas a gente aprende olhando? Quantas coisas a gente aprende imitando? Várias coisas, né? No momento de observação, a gente ativa um neurônio que se chama neurônio espelho, e aí ele ajuda a gente a repetir aquele processo. Então, isso é um processo, isso é um momento de aprendizado gigante para a criança da gente. Então, a gente precisa ensinar ela. Como que eu vou ensinar a minha criança a observar? A minha criança não olha para ninguém, ela só fica no canto isolada. O que que eu faço? Chame a atenção dela.